Quando morrem, se tornam espíritos desencarnados que têm o mesmo potencial de fazer o mal. Então, na verdade, você tem obsessores espirituais que podem te atingir. Só que eles não vão te atingir se não houver em você a lei da atração, a frequência. Tudo é frequência. Então, por exemplo... Eu tive recentemente conversando com o Rodrigo Spookhouse, não sei se você conhece. Ele fala sobre espiritismo, sobre espíritos, né? Espíritos obsessores, coisas do tipo. E eu falando que, eu me sinto protegido justamente por, vibrar uma positividade, de estar contente, de estar numa fase boa, né? De tentar manter isso e respeitar o próximo e tal. E ele falou, e perguntei para ele se isso me protegia de espíritos obsessores ou seres negativos, seres do mal. Ele falou, isso pode te proteger, mas não necessariamente protege a sua família, protege a sua filha. Então, assim, se você quer se proteger de uma energia do mal, você não tem como se proteger, porque muitas vezes alguém pode fazer algo para você, ou algum ser pode querer o seu mal, e não ir diretamente em você, mas resvalar e pegar num filho, num cachorro, num gato, num ente querido. Faz sentido de alguma forma isso? Porque eu fiquei pensando, não é possível, cara. Então quer dizer que eu não tenho proteção contra forças malignas? Vou colocar da maneira que eu entendo, tá? O fato de, vou pegar do começo da sua fala, o fato de você ser uma boa pessoa e procurar ser uma pessoa gentil e ajudar e ser, né, humano. E tá bem comigo mesmo, principalmente. Sim, isso é importante. Porque eu só quero destacar para as pessoas que não adianta você ser aquele que ajuda o mundo e se desrespeita e não se ama. Sim. Então tem que ter o tal do equilíbrio que a gente estava falando. Exato. Se você ama a vida, se respeita, se apropria dela e não vibra em padrões negativos, você já tem uma aura bem mais luminosa, digamos. Mesmo que você não entenda de espiritualidade, não sabe que existe isso, você já tem mais amparo. Até mesmo mentores podem estar do teu lado te ajudando e você nem saber disso. Sim. E com certeza tem. Você tem o seu amparo, mesmo que você não tenha todo o tempo consciência disso. Agora, você pode potencializar isso, se comunicando diretamente com o amparo. Sim. Aí vem o lado do desenvolvimento mediúnico, paranormal, o domínio bioenergético. Tem técnicas que acredito que é isso que ele deva ter dito, não conheço, mas tem técnicas de domínio da energia ambiente que ajudam a proteger o ambiente. Então dá para você fazer isso na sua casa e de uma certa maneira a tua família vai estar mais envolta nessa energia. Só que tem uma coisa fundamental, existe livre-arbítrio. Enquanto são crianças, por exemplo, tem mais... o que você determina, inclusive, espiritualmente, envolve essas crianças. Sua esposa já é adulta, ela tem um livre-arbítrio maior. Vai depender dela também estar na mesma frequência que você, porque senão ela vai ter resultados diferentes na lei da atração. Sim. Então, o ideal é que vocês dois consigam manter um padrão bacana, para ter uma uniformidade ali, para poder envolver toda a família. Então, nesse aspecto tem sentido, né? Agora, cada um, mesmo suas filhas, por exemplo, tem cada uma delas a sua luz, são espíritos que têm seu próprio mérito. Então, mesmo na condição delas de pequenas ainda, né, pré-adolescente, né, tem criança, né, elas têm os méritos delas também de serem pessoas com mais amparo ou menos amparo. E cabe a vocês, pais, darem para elas essa consciência espiritual também, que é bem bacana. Quanto mais você se envolve nisso e pode transmitir para elas princípios universais da espiritualidade, é uma parte da educação muito bacana. Que, como eu te disse, idealmente no futuro, falamos isso, acho que foi antes de começar, né? No futuro que todos os pais saibam ensinar isso para os filhos. E em todas as escolas, né? Idealmente é isso que deve acontecer. Mas então as forças do mal têm muito poder mesmo. Como que você vê? Sempre foi uma questão muito obscura, assim, para mim. Eu não entendo muito bem. O que é um ser obsessor? O que não é? Tem alguma coisa? Sei lá, você tem um encosto, esse tipo de coisa. Você tem conhecimento dessas? Sim, opa, claro. Eu tenho um curso todo sobre desenvolvimento, equilíbrio mediúnico, paranormal, contato com os mentores, técnicas de autodefesa. A pessoa certa. Sim, isso aí é parte do meu trabalho nesses 35 anos. Aí. O que acontece é assim, você pensa, vamos simplificar, você tem pessoas mais... O que são pessoas egoístas e por que elas são perigosas? Porque elas não têm empatia. Uma pessoa muito egoísta, o que seria o cúmulo disso? O cúmulo disso seria uma pessoa
narcisista e ainda pior que isso, um psicopata. Sim. Então são pessoas que não enxergam o outro, então não respeitam limites. E vão te invadir, vão querer o que é teu, vão fazer qualquer coisa porque não tem ética. Sim, tudo pra ele. Esse é isso que nós chamaríamos de pessoas do mal, certo? Você tem pessoas assim e essas pessoas morrem. E quando morrem se tornam espíritos desencarnados que têm o mesmo potencial de fazer o mal. Então, na verdade, você tem obsessores espirituais que podem te atingir. Só que eles não vão te atingir se não houver em você a lei da atração, a frequência. Tudo é frequência. Então, por exemplo, o que é a frequência da obsessão? Vamos lá explicar da seguinte maneira. A vida espiritual, ela vai refletir para você como você é e sente a vida consigo. Se você é uma pessoa que tem raiva, revolta ou muito medo, você baixa a tua frequência. E aí a obsessão pode te atingir. De onde vem essa obsessão? Depende. Pode ser um ente da família desencarnado, com menor evolução, não qualquer um, porque tem uns que têm evolução. Se desencarnou, se tiver uma evolução bacana, ele não fica perto da família atrapalhando. Se ele não tiver, ele pode ficar perto do núcleo familiar e pode te incomodar bastante. Ou pode ser alguém no trabalho, por exemplo, você tem um colega ali que é invejoso, que é competitivo de maneira desleal, egoística. E ele pode, se ele tiver muita obsessão do lado dele pela frequência que ele está, o mal que ele pode desejar para você pode ser potencializado pela obsessão que acompanha ele. Nossa. E aí cabe a você manter tua frequência elevada. E o que você pode ter além disso? Dominar as bioenergias para ter autodefesa, técnicas, exercícios que você faz em casa de autodefesa e dominar o contato com os teus mentores, porque eles te ajudam. Então você também tem um lado de ajuda. Então você não está sozinho, entendeu? Não é para ter medo disso. Quais seriam esses mentores? Os mentores, eles existem inúmeros. Você tem um mentor pessoal, que é um cara, mentor ou mentora. Quando fala assim, tem um caboclo, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu explico para você o que são as linhas, tá? Mentor pessoal, ele é o principal da tua vida. Por exemplo, lá, vamos voltar para o Intervidas. Lá no plano espiritual, Sim. Antes de reencarnar, no período da Intervidas, você combinou, eu falei da combinação com a mãe. Sim. Só que você combinou com o teu mentor de te acompanhar durante a encarnação. Você tem um mentor que te acompanha, ele não está 24 horas do teu lado, ele não é tua babá, teu guarda-costas, mas ele é alguém que vai... Qual é a combinação? Ele tem ligação com você positiva de outras vidas, e a combinação é a seguinte: olha, quando você estiver reencarnado, eu vou estar do lado de cá e vou te ajudar para que você saiba, quando você se esquecer, eu vou te ajudar a reconhecer quem você é de verdade, na tua essência, e vou te ajudar a reconhecer tua missão. Uma força superior. É uma força positiva, é um ser que vai reencarnar de novo, ele é um ser humano, mas pensa como o papel que teu pai e tua mãe fizeram com você. Ele é um pai ou mãe espiritual, ele ocupa esse papel. E ele vai nos ajudando durante a vida quando nós permitimos, quando nós recebemos a energia dele. Porque tem gente que está na revolta, quem está na revolta não consegue receber. Então, quando você sai da revolta, você consegue se tornar receptivo. E aí tem técnicas que você vai desenvolvendo: telepatia, inspiração, intuição, até clara audiência, você pode até escutar ele. Ou sair do corpo quando dorme e fazer uma viagem astral e encontrá-lo fora do corpo, hoje em dia. Então você tem como aproximar tua relação com o mentor, entende? Que por enquanto fica um pouco vago. Sim. Porque você não teve essa formação e essa experiência. Mas não que ele não tenha te ajudado. Por exemplo, nos momentos da tua vida que você esteve mais inspirado, tenho certeza que ele estava do teu lado. Não é só em momento triste, difícil, não é isso. Momento de inspiração, até aqui no teu trabalho. Possivelmente, provavelmente, você está aqui cumprindo um propósito, uma missão, nesse podcast. E o teu mentor está com você. Porque ele quer que você cresça, ele quer que você evolua. E ele também evolui por estar com você. Legal. Entende? Sim. Só que aí, vamos lá, ele não é o único. Ele é o principal teu. Só que você tem vários outros mentores que são como professores. Pensa na nossa vida, nós temos o pai e a mãe. Esse é o mentor. Ele cumpre esse papel pai e mãe. Sim. Só que você tem professores, vários na vida, na escola. Os outros mentores, a linha que você citou de caboclos, ou pretos velhos, ou... Eu trabalho com aproximadamente 50 linhas de mentores. Chineses, gregos, romanos, tem um monte de linhas. E o que eles são? Por que eles se denominam assim? Né?
Aproveitando já, colocando uma questão que eu sei que passa pela cabeça de muita gente. Porque é um arquétipo que eles assumem, de uma vida passada marcante. E eles assumem esse arquétipo para facilitar tua percepção da presença e para você poder entender que ele tem algo ligado àquele arquétipo. Tipo, o preto velho, ele vai trazer para você um amor, uma simplicidade, uma conexão com a verdade do velho sábio ancião. Ele é o arquétipo do velho sábio ancião. No Brasil é chamado de preto velho, mas poderia ser o velho xamã. Poderia ser, em várias civilizações a gente pode dar outros nomes. Sim. Entende? Assim como você tem o caboclo. O caboclo ele já representa o arquétipo da proteção, do poder. Cada arquétipo vai te trazer um tipo de força. Cada linha de entidades vai trazer um tipo de poder para você. Então cada um tem um presente para te dar. Por isso que é tão bacana, se você quiser se aprofundar na vivência da espiritualidade, você vai se aproximando do teu mentor pessoal, que é um guia que está sempre com você, mas você tem professores que vão mudando, conforme a lição do momento da tua vida. Mas quando a pessoa fala assim, o meu mentor é um caboclo, vai ser o caboclo, porque... Se for um mentor pessoal, sim, porém, esse ser caboclo é uma opção dele, ele pode se apresentar de outras maneiras. Ele já teve centenas de encarnações. Ele se apresenta como um caboclo porque provavelmente a tua missão pede isso. O teu momento evolutivo pede esse arquétipo. Então ele de fato foi um caboclo em algum momento da história dele, em outra vida, mas ele não é só isso, ele é muito mais do que isso. Não é perfeito, viu? Os mentores estão evoluindo, eles vão reencarnar. Eles não são completos, perfeitos, isso é romantizar o plano espiritual. Uhum. Os mentores eles estão em processo de evolução como todos nós. Mas você pode ter um caboclo como um mentor pessoal. Ou seja, o teu pessoal também pertence a uma linha. Só que se você também se aprofunda nas experiências, você pode chegar num ponto de ver que esse mentor seu, chega um dia que ele fala, olha, de repente ele se aproxima e ele está se mostrando um druida, um celta. Você fala, cara, mas você não é o caboclo? Agora você é um pajé. Agora você é um bruxo da Idade Média. Ele vai mostrar para você o porquê ele está fazendo isso. Porque ele está puxando, por exemplo, uma frequência do raio violeta, que a gente chama na teosofia, que é o raio da transmutação, da alquimia. Ele está mexendo com uma outra egrégora. Você entende egrégora? Egrégora é a união de forças, energias, vidas passadas têm egrégoras, grupos de pessoas têm egrégoras. É um conceito que a gente usa muito na espiritualidade e tem até se expandido para além da espiritualidade, né? Então ele pode puxar uma outra egrégora de uma outra vida que você teve para te ajudar a evocar do teu inconsciente determinados dons que estão adormecidos. Você falou de dons, falou de paranormalidade. Qual que é a diferença entre mediunidade e paranormalidade? São complementares, mas é importante diferenciar. Mediunidade, a palavra médium vem de intermediário. Uhum. Você é médium quando tem uma entidade se manifestando através de você. Qualquer um pode ser médium? Qualquer um. 100% da humanidade é médium e paranormal. É só querer desenvolver. A Cíntia Camerim falou que eu tenho bastante coisa que poderia buscar mais a minha mediunidade, porque várias coisas que ela foi falando ia batendo. Falei, não. Sim, perfeito. Você, com certeza. Mas não é só você ou eu, qualquer pessoa. Sim, a humanidade. A humanidade. O que diferencia é que a nossa personalidade, que é o que muita gente não sabe, determina quais os dons que eu vou ter mais fáceis ou você. Então a personalidade ela é determinante nos dons mediúnicos e paranormais que nós desenvolvemos. Vou dar um exemplo. Sei lá, tenho muito apreço com a questão visual, fotográfica. Isso pode ser um facilitador? Pode ser. Você está mais conectado com o universo simbólico. Isso mostra que, vamos dizer, não sei se você conhece os 7 raios da teosofia. Não. Que são 7 partículas divinas, digamos assim. Nós somos feitos dessa energia e nossas personalidades pendem mais para uma... Pensa no arco-íris. Nós somos feitos dessa energia do arco-íris. Tá. E cada cor é uma representação de um conjunto de qualidades pessoais. Tá. O divino em nós... Como se fosse dons ali. Exato, perfeito. Nós temos 7 conjuntos de dons fundamentais. Tá. 7 arquétipos também podemos dizer. Não é inteligência. Inteligência musical? Não. Tá por trás disso, é divino. Tá. É o lado divino, é tua essência, teu eu superior. Legal. Os dons que você desenvolve aqui tem a ver, mas tem a ver já como uma expressão última disso. É um desdobramento que tá lá pra frente. Tá. Então, por exemplo, vamos supor, vamos colocar, eu diria para você que talvez você seja do raio branco.
Tô aqui supondo, Tá. intuindo. Não, eu teria que estudar melhor, né? Tô te conhecendo hoje aqui. Mas sentindo tua energia, tua forma de ser, quando você fala que você é muito visual, você é do mundo simbólico. O raio branco representa o raio da criatividade, da expansão. Uma pessoa que tem interesse por várias coisas ao mesmo tempo também pode ter dificuldade de se fixar em alguma coisa. Então, não sei se bate para você, mas é um perfil do raio branco, entende? Então, o raio branco ele é muito simbólico, ele é muito criativo. Isso pode ter, o domínio do raio branco pode determinar em você ser mais clarividente, mais intuitivo, ter mais inspiração. Então, esses canais ficam mais abertos para você. Faz sentido. Entende? Uhum. Tem sentido para Tem, você? total. Então, esse é um aspecto. Uma pessoa do raio azul é uma pessoa, por exemplo, raio azul quer dizer poder, liderança, governo. É uma outra energia, é uma energia de quem chega liderando, governando sempre tudo. Você também tem, todo mundo, desculpa, todo mundo tem essa energia. Só que ela não está tão desenvolvida quanto o branco, o arquétipo. Isso quer dizer o quê? Talvez seja a tua missão também desenvolver o azul, ser um líder cada vez mais confiante, ser uma pessoa cada vez mais... Você tem essa missão também de se desenvolver nisso. Sim. Entende? Uma pessoa que tenha esse perfil, ela facilmente incorpora um guardião. Ela facilmente incorpora uma entidade protetora, que na linguagem da Umbanda, da Mesa Branca, seria um Exu, seria um cara que afasta o mal, que afasta a obsessão. Para quem não sabe, Exu é um protetor, não é um cara ruim. Isso é criação da religião, né? Sai pra lá, Exu, a galera fala isso. Esse é o desserviço que a Igreja Católica fez com a Umbanda e o Candomblé. Sim. Gerou muito preconceito. E total. nem sou da religião, mas eu tenho que esclarecer, né? Então, quando eu cito um exemplo, simplesmente é um guardião. Em outras linhas espirituais, o guardião tem outros nomes. Não precisa, só que dentro do contexto da mitologia dos orixás, você tem o Exu como uma força guardiã. E então, só para concluir, o que acontece? A personalidade tem a ver com a mediunidade e a paranormalidade. E só para concluir também a primeira pergunta, mediunidade é quando você manifesta uma entidade, você incorpora. E paranormalidade é quando você percebe o plano espiritual pelos teus chakras, por você, sem incorporar. Explica um pouco mais da paranormalidade. Clarividência. Você percebeu o plano espiritual. Se você olhar aqui para mim e ver meu campo áurico, isso é paranormal, entende? Você não está incorporado só porque você vê. Isso é seu. A gente chama de anímico ou paranormal. É seu, é um potencial seu, todo ser humano tem. Se você começar a escutar a entidade, igual escutar a minha aqui, só que você está escutando uma outra frequência de uma outra dimensão. Isso é paranormal. Você não está incorporando necessariamente para isso. Sim. Agora, se você for psicografar, você está emprestando o teu corpo como um veículo que você tem, que nesse momento o mentor não tem, porque ele está desencarnado. Então você permite, e ele usa essa conexão para psicografar uma mensagem. Você pode usar isso no teu trabalho criativo. A hora que você vai criar alguma pauta, criar alguma coisa, o teu mentor pode vir e, às vezes, o trabalho que você faz, ele é meio seu e meio do mentor. Direto. Às vezes dormindo, tomando banho, fazendo algo nada a ver. Sei lá, tô jogando bola e vem, pum, a ideia. Pois é, perfeito. Aí você fala, como assim? Agora que eu não tô pensando, a ideia a ver. Perfeito. Por quê? Olha como é louco isso, mas é tão verdadeiro. O que acontece nisso, Carlos? Você foi dormir com essa pergunta. Você falou, puta, como é que eu vou fazer aquele negócio? Como é que eu vou... Você foi dormir. Você saiu do corpo. Uma parte da noite nós sonhamos. Sonho não é viagem astral, sonho é simbólico. Mas tem uma parte da noite, quando você está em sono profundo, que você vai para outra dimensão. Nessa parte, você encontrou teu mentor, cara a cara, igual você está falando comigo. Ele fala aqui, Carlos, vê se você lembra, vai por aqui, esse caminho é bom, você mesmo teve essa ideia. Ele não vai interferir no teu crescimento, mas ele vai te ajudar a lembrar e enxergar o que é melhor. Você acordou, não lembrou. Tudo bem, mas a energia está no teu campo áurico. Durante o dia, quando você está... O que é o jogando bola? Jogando bola, você entra numa espécie de flow, é um transe, não deixa de ser. Ações ali que Exato. Você não vai ficar mentalizando, você executa. Né? Olha que interessante, só o exercício físico do futebol te coloca num estado de expansão áurica. O teu corpo entra numa coisa, vê se você já sentiu, que é o estado vibracional, o corpo vibra por dentro. E essa vibração mostra que teus chakras estão se expandindo, só a respiração.
E o correr do futebol já te coloca nisso. Sim. De futebol, de surfar. Nossa, cara. Mais É absurdo, ainda, você tá no meio da energia ali, cara, no meio. Então você tá captando muita força. Você entra, a gente abrevia o estado vibracional, fala que é EV, o EV. Você entrou em EV. Pronto, teu mentor chegou ali e falou, olha, cara, lembra da ideia que a gente conversou à noite? Bom, vem a ideia. Entendeu? Entendi. Essa é a engrenagem. Você tomar consciência disso agora vai te ajudar muito a se comunicar com ele. Legal. Tem uma meditação que eu gravei, chama-se Amparo Espiritual, eu vou te dar ela depois. Eu quero. Se você quiser, depois você me conta. Uhum. Você faz ela à noite. E aí você vai ajudar você a lembrar do contato com o teu mentor. Que é isso que eu gosto, que as pessoas experimentem, entende? Sim.